tarde, pessoal. A gente hoje vai continuar a nossa discussão dos temas de pneumologia e são 3 tempos, mas nós vamos discutir 2 assuntos. Um é a asma brônquica, que vai tomar esses 2 próximos tempos de aula, e por fim a tromboembolia pulmonar. E a asma brônquica, que nós vamos discutir hoje, é uma nova chance de eu tentar vender a ideia de que a pneumologia é a especialidade central dentro da medicina interna. A gente já falou um pouquinho sobre isso quando discutiu a fisiopatologia semana passada, com aquela questão de oferta tecidual de oxigênio, enfim. Mas hoje eu vou dar o checkmate nessa conversa. Eu sempre começo essa aula de asma com o mesmo slide, porque eu acho que ele é um slide emblemático, né? É uma figura que vocês certamente já viram por aí, mas talvez não tenham feito a interpretação que é mais importante nela. Isso é uma propaganda de um curandeiro, dizendo que tinha remédio para tudo, que é doença, né, diversas, a impotência, tiriça ou icterícia, câncer, enfim, ele tinha remédio para tudo, né? E como um bom curandeiro, e está buscando lucro, né, ele tem que fazer a propaganda chamando atenção para aquilo que de fato é importante. Ele não pode fazer a propaganda dele chamando atenção para coisas que sejam banais ou que não sejam tão frequentes assim no dia a dia. E para comprovar isso, e para comprovar que a asma e a pneumologia é uma especialidade central dentro da medicina interna, o carro-chefe dele era o remédio para cansaço de asma. Essa era a manchete dele. O que ele vendia mesmo era remédio para cansaço de asma. Então vejam como essa doença e como a pneumologia é importante na medicina interna. O cara se preocupa com tudo, mas em primeiro lugar é asma. É isso que ele está se colocando à disposição para resolver. Ele não é bobo nem nada, não. Ele certamente conhece esse mapa de prevalência da doença, que mostra que a asma é uma doença que não respeita território. Então aqui ou fora do Brasil ele ia ganhar dinheirinho tratando asma. Aqui no Brasil, inclusive, a gente faz parte da faixa que tem a prevalência mais elevada da doença. Claro que isso muda de acordo com a faixa etária. Em criança é mais comum, a adolescência cai um pouquinho, no adulto já sobe um pouquinho de novo. Mas de uma forma geral se estima que a prevalência seja em torno de 20%. 20% das pessoas no Brasil tem asma. Isso é muita coisa, né? Aqui tem uma galerinha que tem asma, né? Eu entro nesse grupo também, né? Então a doença ela é muito frequente. Aí certamente alguém parou e pensou assim, peraí, 20%? Lá em casa nós somos 5. 20% de 5 dá 1. Não tem nenhum asmático lá, que história é essa? Calma. Óbvio que essa estatística está enviesada, mas ainda assim, esses 20% são reais. O ponto é que nem todo mundo que tem asma fica manifestando a doença por aí. O indivíduo às vezes tem asma e não percebe isso. Na maioria das vezes, a asma se manifesta com aquela gripe que não melhora. Eu gripe com tanta frequência, todo mundo fica bom e eu fico tossindo sei lá quanto tempo, eu canso, chio um pouquinho o peito, depois eu fico bom. Então na maioria das vezes é assim que a doença se manifesta. E é possível que lá na frente ela dê as caras para valer. É possível, isso pode nem acontecer. Mas de fato é uma doença muito frequente e que a gente tem de ter atenção muito grande a ela. Principalmente porque foi uma doença que a gente aprendeu a se assustar muito com ela no passado. E a gente se assustava muito com ela no passado porque não se entendia muito bem o que aquela doença denotava. Por muito, muito tempo, nós nos acostumamos a ver a asma apenas como sintomas. Olha, esse paciente tem obstrução dos brônquios, ele tem espasmo dos brônquios, ele tem broncoespasmo, por isso que chia o peito, por isso que ele tem tosse, por isso que tem falta de ar. E a gente dava remédio para aliviar esses sintomas. Resultado, melhorava um pouquinho, mas se morria muito por asma. Muito mesmo. Hoje a coisa se modificou. A gente aprendeu e já sabe hoje que a asma é muito mais do que isso. É muito mais do que essa pontinha do iceberg. A asma é muito mais doença do que só sintomas pontuais. Considerando isso, essa mudança no entendimento da fisiopatologia da doença, que já vem de 2 décadas para cá, quase 3 décadas, considerando a prevalência muito grande da doença, a gente tem, de fato,
que entender muito bem dela, porque isso vai ser exigido de nós no dia a dia. E na prova de residência não é diferente. Asma cai em pneumo de adulto, cai na prova de pediatria. Então é dos temas que mais costumeiramente é abordado nas provas de residência. Tá? Era isso que a gente pensava da asma antigamente. Ó. A asma é, na verdade, um indivíduo que tem sintomas repetitivos das vias aéreas, tosse, dispneia, chiado. Isso acontece porque a via aérea desse indivíduo é muito sensível. É muito sensível a diversos estímulos. Ele tem a chamada hiperresponsividade brônquica. Ou seja, enquanto eu inalo uma poeirinha, não sinto nada, aquele cara ali que tem essa tal hiperresponsividade, ele responde excessivamente, fechando o brônquio. Isso faz com que ele tenha sintomas. Como a gente resolve isso? Trata o sintoma, dá um broncodilatador e o indivíduo melhora. Era isso que a gente fazia. E hoje a gente sabe que a fisiopatologia da asma não é só isso aqui não. A fisiopatologia da asma é muito mais coisa. A fisiopatologia da asma envolve inflamação crônica das vias aéreas. A inflamação é que é o carro-chefe da doença. É isso que faz com que o indivíduo desenvolva todo o restante da cascata fisiopatológica que culmina nos sintomas do dia a dia. Então o tratamento da doença não é tratar isso aqui não. O tratamento da doença é tratar a inflamação. E é isso que a gente tem de fazer, de fato, no dia a dia. Para lembrar os aspectos pontuais da fisiopatologia da doença, é só a gente ver na prática como as coisas acontecem. Né? Tive contato com o ácaro, né? Tive contato com o alérgeno, independente de onde ele tenha vindo, tive contato com o ácaro. O que acontece depois disso? Obviamente, contato com qualquer substância anormal, essa substância será fagocitada por macrófagos para ser apresentada ao sistema de defesa propriamente dito. Né? Então isso acontece. O macrófago apresenta o ácaro ao linfócito TH2. O linfócito TH2 produz substâncias que fazem com que o linfócito B se diferencie em plasmócito e produz imunoglobulina. Imunoglobulina E, que é a imunoglobulina da alergia. A imunoglobulina da alergia de pele, da alergia das vias aéreas superiores e inferiores. Essa imunoglobulina E é que vai ser responsável pela imunidade específica àquele antígeno que a gente teve contato. O objetivo da imunoglobulina E é que ela se ligue às células inflamatórias para que no próximo contato toda a reação imunitária seja mais precoce. O macrófago vai reconhecer mais rápido e apresenta logo para o linfócito. A IgE também se liga aos mastócitos. Então quando tiver um contato novo com o ácaro a IgE vai reconhecer o ácaro e o mastócito vai liberar uma série de mediadores. Mediadores, por sinal, que têm a capacidade de fazer com que a via aérea se feche, que tem a capacidade de causar broncoespasmo. Era assim que a gente via asma anteriormente. E aí o que a gente fazia? Já sei, vou dar um broncodilatador. E dar o broncodilatador melhora um pouquinho. E a gente achava que a coisa ficava bem. Isso de fato existe. Isso é a fase aguda desse processo. No entanto, a coisa não ia se resolver. Pelo contrário, a gente podia até fazer abrir um pouquinho aqui, mas a coisa só piorava com o passar do tempo. Por quê? Porque além da fase aguda dessa resposta inflamatória, existe a fase crônica. E essa fase crônica, ela acontece com a ligação da IgE a outras células, e uma das principais dessas é o eosinófilo. Os eosinófilos vão ser sensibilizados por essa resposta imunológica e participarão num processo inflamatório numa fase mais tardia. E nesse processo, uma batalha, um exército imunitário vai ser produzido e vai produzir uma série de substâncias que serão lesivas à via aérea. Tudo isso para destruir o maldito ácaro, mas acaba destruindo mesmo a via aérea desse indivíduo. O resultado final é que surge inflamação, edema da mucosa, hipertrofia de glândulas, hipersecreção de muco, broncoconstricção, terminações nervosas livres. Os nervos ficam literalmente à flor da pele. Ou seja, tudo que o indivíduo inalar e que seja agressivo para as vias aéreas vai ser muito mais facilmente percebido, porque o nervo está lá na cara. É só passar ali perto que já vai ser irritado. Então o que acontece é que de uma via aérea bonitinha, o indivíduo vai ter uma via aérea muito inflamada. E isso vai justificar a presença dos sintomas. Ah, eu não acredito. Não, duvido que seja assim mesmo. Então olha aqui, ó. Esse é um indivíduo normal e esse é um indivíduo asmático. Tá aqui a figurinha, mas olha a realidade. Olha o epitélio normal da mucosa das vias aéreas e olha como fica no indivíduo asmático. Olha a destruição da mucosa no indivíduo que tem asma mesmo.
As terminações nervosas estão expostas. Qualquer estímulo diferente que chega lá, o indivíduo vai manifestar sintomas. Por isso que ele tem a chamada hiperresponsividade brônquica. A pequenos estímulos, ele vai manifestar queixas. E vai ter mais inflamação ainda. Então o que a gente precisa tratar não é o fechamento, o que precisa tratar é a inflamação. Tratou a inflamação, cara, está tudo resolvido. Tudo resolvido mesmo. Essa agressão aqui ela é tão intensa, é uma agressão tão lesiva e tão desproporcional que o indivíduo percebe isso. Nós temos mecanismos de defesa, nós somos desequilibrados, mas a gente tem os mecanismos de defesa. Sempre que a gente tem uma resposta inflamatória tão intensa e tão desproporcional, puxa vida, era só um bichinho, não acaba com meus brônquios não, por favor. A gente vai lançar mão de alguns mecanismos para tentar controlar o problema. E aí nós vamos lançar mão de uma série de fatores de crescimento, de substâncias anti-inflamatórias, nós mesmos, sem tratamento, com a ideia de tentar controlar isso. Várias substâncias são produzidas nesse contexto com essa ideia de tentar reparar aquela agressão que está acontecendo. Então olha só o que acontece. O pulmão foi agredido, foi gerada muita inflamação desproporcional, porque esse indivíduo aqui produziu muita IgE, porque ele é atópico, quem produz muito IgE é atópico. Ele percebeu isso e tentou reparar com algumas substâncias. No começo isso até dá certo, não tem problema não, repara aqui e acolá, depois trata, fica bem. Agora, se isso ficar acontecendo o tempo todo, agride, inflamação, reparo. Agride, inflamação, reparo. Esse reparo acaba sendo mal feito. E aí vai começar a aparecer cicatriz dentro da via aérea. Cicatriz mesmo. Não volta a ser como era antes, não. Não volta a ser, se esse processo for perpetuado. A esse processo, nós damos o nome de remodelamento brônquico. O brônquio muda de tanta inflamação, de tanta agressão que aconteceu lá. A inflamação vai até sendo controlada, mas ele muda. Ele deixa ser o mesmo brônquio de antigamente. E começa a ter uma doença que a gente não consegue mais reverter. É como se o paciente asmático virasse um pouquinho parecido com o paciente com DPOC, que a gente não consegue reverter as coisas com muita facilidade. Mostrando tudo isso que nós discutimos, resumindo tudo isso que nós discutimos, esse aqui é o principal slide da fisiopatologia da asma. Não tem aula de fisiopatologia de asma que não mostre esse slide aqui. Tem que mostrar. Porque isso daqui resume tudo o que a gente precisa saber da doença. A asma não são só sintomas. O paciente tem sintomas, mas no fundo ele tem inflamação. E ele só tem sintoma porque tem inflamação. E a gente tem que tratar a inflamação, porque mesmo sem sintoma, ele pode estar doente. Então tem que tratar a inflamação desses pacientes. Quanto mais sintoma ele tiver, provavelmente mais inflamação ele tem. Agora, um outro detalhe fundamental. Não dá para esperar para começar a tratar, não. Porque quanto mais tempo a gente esperar, maior o risco dele desenvolver aquela inflamação fixa, o remodelamento brônquico. É aquilo que a gente não consegue mais reverter. Foi o mecanismo de defesa dele para tentar reparar, mas a coisa foi só piorando com o passar do tempo e daqui a pouco a via aérea está toda fibrosada. Tá? Não confunda com fibrose de pulmão, que é outra doença. Né? Eu estou falando de inflamação, de remodelamento de dentro da via aérea. E aí a gente já não consegue reverter as coisas com tanta facilidade. Então isso é a fisiopatologia da asma. Tá? Isso que a gente tem que lembrar é inflamação, sintomas são apenas uma manifestação da doença e a grande preocupação é com o surgimento do remodelamento. Vendo a fisiopatologia da doença, então, temos que valorizar sempre a inflamação e lembrar que isso aqui não é para qualquer um, não. Tem que ter um certo privilégio para ter asma. Não é qualquer um que vai desenvolver essa cascata de reações aqui. Tem que ter fator genético envolvido e tem que ter exposição a alguma coisa para que isso aconteça. Alguma coisa vai geralmente contribuir para que o indivíduo tenha o início desse processo todo. Tenho predisposição genética. Um belo dia eu tive uma gripe. Igual às outras. Mas a partir desse dia eu comecei a manifestar os sintomas asmatiformes. Então tem que ter história para contar. Não é qualquer um que tem essas manifestações clínicas todas. Tá bom? Isso é o que nós vimos em relação à fisiopatologia da doença. Valorizei muito o contato com o alérgeno. Valorizei muito o eosinófilo, que é quem vai agredir de fato a via aérea, mas
Não podemos esquecer jamais, porque tem sido perguntado em prova, já apareceu na prova do servidor estadual há uns anos atrás, esquecer jamais quem é a principal célula efetora ou orquestradora de todo esse processo inflamatório. Se eu tivesse que tirar alguém desse slide, um só pode tirar um, só pode apertar Del uma vez. Se pudesse fazer isso, eu não teria dúvida alguma em afastar daqui o linfócito TH2. O linfócito TH2 é a principal célula dos fenômenos alérgicos. É ele que orquestra toda a cascata inflamatória. Isso vale para rinite, sinusite, para eczema, vale para asma. Então, se quiser tirar alguém daqui, tire o maldito linfócito TH2. Ai, meu Deus, eu vou esquecer. Não vai não. Não vai esquecer. Sabe por quê? Porque existe uma teoria que ajuda a gente a lembrar disso. Todo mundo, quando nasce, tem uma população de linfócitos T. Tá lá, quando a gente nasce. E essa população de linfócitos T, o belo dia fala assim, cara, eu tenho que resolver. Ou eu vou virar linfócito TH1, ou eu vou virar linfócito TH2. Eu não posso ser a T, mas eu tenho que ser algum dos dois. O que acontece? Dependendo de fatores genéticos, dependendo de exposição ambiental, o indivíduo vai migrar para um lado ou para o outro. Linfócito TH2, a gente já sabe, é o linfócito da alergia. Então, se o indivíduo começar a produzir muito TH2, porque na família dele é assim, ele vai ser um indivíduo alérgico. Um dia ou outro ele vai manifestar esses sintomas, certo? Tudo bem. Mas existem alguns indivíduos que acabam evoluindo para o outro polo. Eles produzem muito linfócito TH1. Eles esquecem de produzir o linfócito TH2. Esquece. O linfócito TH1, do contrário do TH2, é o linfócito da imunidade específica. É o linfócito que a gente produz em situações para combater infecções virais, bacterianas, verminoses, infecções. Para isso que ele serve, o linfócito TH1. A criancinha, se estiver exposta a infecções virais repetidas na escola, infecção bacteriana, verminose, vive em ambiente rural, um ambiente com saneamento inadequado, infecções repetidas, essa criança é uma candidata a produzir mais linfócitos TH1. Sabe o resultado disso? Ela não vai ter alergia, não. Não vai ter alergia. Ele é sujinho, mas não tem alergia. Essa teoria é conhecida como teoria da higiene, porque diz o seguinte, olha, para ter alergia, você tem que ser limpinho, porque se você não for limpinho, você não terá alergia. Tá? Essa teoria, ainda que ela não explique todos os casos de alergia do dia a dia, ela explica muitos. E explica por que os fenômenos alérgicos são um pouco mais prevalentes nos países desenvolvidos. Tudo bem? Então, teoria da higiene. Não esqueça jamais do linfócito TH2, porque de fato ele é fundamental na fisiopatologia da doença. Tá certo? Não esqueça de tudo, mas não do TH2. Agora, isso aqui é fácil demais. Dar o diagnóstico de asma não é difícil. Primeiro porque a doença é muito comum. E toda doença comum é fácil a gente dar o diagnóstico. É fácil. A gente vê o tempo todo, dizer que tem, não tem problema depois de dizer que não tem. Né? Não dá para dizer assim, você tem síndrome de Peutz-Jeghers, que dá polipose intestinal, né, melanose labial, né? Não dá, e depois dizer que não tem? Não pode. Né? Agora, dizer que eu tenho uma doença comum para depois dizer que não tem problema. Então, não é difícil dar o diagnóstico de asma. E para dar o diagnóstico, a gente geralmente vai lançar mão de 3 grandes grupos de parâmetros. Os dados clínicos, a avaliação funcional, com espirometria principalmente, e dados sobre a alergia do indivíduo. Esses 3 grupos de parâmetros a gente pode usar para chegar à conclusão se tem ou não tem asma. Olha só que interessante. A gente falou tanto de inflamação, disse que sintoma não era importante, mas na hora de dar o diagnóstico a gente não usa inflamação, não. A gente usa os sintomas, usa a obstrução. Que coisa estranha, né? Não pensem que isso não incomoda. Por muito, muito tempo já se tentou usar alguma variável de inflamação, com uma contagem de eosinófilos no escarro. Ou seja, quanto mais eosinófilos tiver no catarro, mais inflamação o paciente tem. Só que é muito difícil fazer isso na prática, muito difícil, muito mesmo. Então isso nunca foi incorporado à nossa rotina. É feito às vezes em pesquisa, mas na rotina não. E além de ser difícil, os outros parâmetros geralmente ajudam, porque a asma é muito comum. Então a gente acaba conseguindo definir o diagnóstico com facilidade. Além disso, além de ser uma doença comum, é uma doença que responde fácil ao tratamento. Então a gente diz assim, você tem asma, com uma semana o indivíduo já melhorou, já dá para dizer, viu como você tinha asma mesmo? Né? Então a gente tem uma resposta rápida sobre sucesso terapêutico. Então é muito fácil dar esse diagnóstico. Clinicamente, o que a gente vai ouvir? Não se preocupe com o sintoma. A principal variável não é o sintoma. A principal variável é o fato de os sintomas serem
episódicos. Os sintomas são recorrentes. O indivíduo uma hora está mal, uma hora está bem. É isso que caracteriza muito a asma e diferencia a asma de outras doenças. Por exemplo, na insuficiência cardíaca, a dispneia não é episódica, ela é progressiva. Na DPOC é progressiva. Então é isso que ajuda a diferenciar a asma das outras doenças respiratórias. Além disso, eles são episódicos, pode ser por acaso, mas o indivíduo pode dizer, olha, piora quando eu faço isso, piora quando eu faço aquilo outro, piora quando eu entro em contato com giz, com poeira, enfim. Isso ajuda muito a pensar na asma. Ou seja, ele respondeu excessivamente a algum estímulo específico. Agora, se a gente tivesse que fazer só uma pergunta, só pode fazer uma hoje para o paciente, em relação aos sintomas asmatiformes, os sintomas respiratórios que ele apresenta, a pergunta seria a seguinte: quando o senhor faz nebulização com remédio, ou quando o senhor usa uma bombinha com broncodilatador, o senhor melhora? Se o cara responder sim, pode abraçar o diagnóstico de asma, porque é asma mesmo. Só melhora, atenção, só melhora para valer com broncodilatador quem tem asma. Ponto. Tem exceção? Tem. Mas essa é a regra. Um paciente que fala que melhora muito com o tratamento da asma, deve ter asma mesmo, ou então quadro psicogênico. Certo? Efeito placebo, enfim. Se não, é isso mesmo. Ah, DPOC não pode melhorar? Pode, mas é mais ou menos. Não é como a asma, não. Então a asma melhora é emblemática. De todos os dados clínicos, esse é o mais importante. Doutor, quando eu faço a nebulização, olha, eu estou tossindo, eu faço, a minha tosse some. Desaparece. Que doença que dá isso? Asma. Asma. Tá bom? Então essa é a pergunta mais importante. Óbvio que a gente vai questionar sobre a variação dos sintomas. Da asma, os sintomas costumam ser mais à noite, por conta do ritmo de produção de cortisol. Na noite a gente tem um nível mais baixo de cortisol endógeno e a asma fica mais, os sintomas ficam mais importantes. Geralmente tem história pessoal na infância ou história familiar da doença. Tudo isso é importante. Tá? Mas não tenham dúvida, melhora com remédio é a informação mais relevante de todas. E na função pulmonar? Cuidado com a função pulmonar. A função pode ajudar, se vier o achado característico, que é a obstrução com resposta ao broncodilatador. Mas isso não é obrigatório. Não é obrigatório. Os exames funcionais podem ser normais, principalmente se a doença for branda. Quanto mais discreta for a asma, menos alteração da espirometria a gente vai encontrar. No diagnóstico funcional, a gente pode usar tanto a espirometria quanto a medida do pico de fluxo, né? Para mostrar que tem algum grau de alteração na passagem do ar. Na espirometria, a gente espera que o indivíduo tenha obstrução com resposta ao broncodilatador, ainda que não seja obrigatório. E na medida de pico de fluxo, que é uma medida, já discutimos antes, ela não é uma medida muito específica. Qualquer doença, inclusive desânimo, pode dar alteração no pico de fluxo. Então ele não diz qual é a doença que o indivíduo tem. No entanto, se ele vier normal, é um dado de que talvez aquela pessoa não esteja muito doente, não. Ele é muito importante para a gente sentir como o indivíduo fica com o passar dos dias. Para isso, o pico de fluxo é ótimo. Ou mesmo na crise, para ver como que o indivíduo está melhorando no tratamento da crise de asma. Ele está de um jeitinho ruim, depois ele sopra melhor, provavelmente teve uma melhora, uma variação muito grande do que está acontecendo aqui no pulmão. Para toda doença respiratória, a gente espera que se o indivíduo estiver soprando mal nesse aparelhinho, para toda doença eu espero que seja a mesma coisa, de manhã, de tarde ou de noite. Por exemplo, na DPOC não vai mudar. Ele é a mesma DPOC de manhã, 2 horas da tarde e 8 horas da noite. Na fibrose pulmonar, a mesma coisa. Na fraqueza muscular, por alguma doença neuromuscular, a mesma coisa. Na asma, não. A asma muda, a asma varia, a asma é episódica. Então o cara está de um jeito de manhã, de noite ele está péssimo. Ele está de um jeito durante a semana, final de semana ele está péssimo. Então a pesquisa da variação do pico de fluxo pode ajudar a gente pensar em asma. Todo mundo que varia dentro de um dia ou dentro de alguns dias da semana mais do que 20%, uma hora ele soprou 1000, na outra ele soprou menos que 20% ou mais que 20% disso, provavelmente ele tem uma variação tão grande que deve favorecer o diagnóstico de asma. A situação que isso mais ajuda, atenção, é na asma ocupacional. O indivíduo que fala, doutor, eu trabalho com madeira e eu acho que talvez a madeira tenha alguma coisa a ver. Beleza, dá esse aparelhinho para ele aqui. É um aparelhinho portátil, praticamente descartável, dá para ele, ensina a fazer, ele vai soprando em casa. E aí o que a gente quer ver?
quer ver mudar durante a semana, que é o período que ele está trabalhando, e o final de semana, que é quando ele está em casa. Se mudar mais que 20%, epa, deve ter relação com o trabalho mesmo. Então a situação que isso mais ajuda é na asma ocupacional. Tá bom? Eventualmente nós vamos lançar a mão disso, mas o mais importante de fato é a espirometria. Agora, a gente pode também fazer o contrário. O objetivo da espirometria do pico de fluxo é ver o paciente melhorar. Na espirometria a gente dá um broncodilatador, para ver ele melhorar. Se ele melhorar muito, é sinal que ele não estava bem. Né? Existe um teste em que a gente pode fazer o contrário. A gente pode dar veneno para o paciente. O indivíduo está de um jeitinho, sopra, e eu dou um remédio para causar broncoespasmo. Olha que coisa. A gente dá um remédio para fechar o bronco do indivíduo. Claro que a gente dá em concentrações baixas. Vai começando bem diluído. Ficou bem, dá um pouquinho mais. Ficou bem, dá mais um pouquinho. Até atingir a concentração máxima daquela substância que faz mal. Se for um indivíduo normal, ele vai tirar de letra. O teste não vai mudar nada. Se for um asmático, que responde muito a diversos estímulos, o VF1 dele na espirometria vai cair muito. E essa queda do VF1 mostra que ele é muito sensível àquela substância. Que doença que dá isso? A asma. Esse é o teste mais sensível e mais específico para o diagnóstico de asma. Ah, mas eu nunca vi ninguém fazer, porque a gente não faz mesmo. Por duas razões. Primeiro que ele é de difícil aplicação na prática, porque a gente tem dificuldade para conseguir as substâncias, e é um exame muito demorado e que pode fazer mal para o indivíduo. O paciente pode estar em crise de asma. E o outro fator que detona esse teste é o fato de que a gente consegue dar o diagnóstico com os outros testes habitualmente. Está em dúvida? Trata e reavalia o paciente daí a um tempinho. Não tem coisa melhor do que isso. Tem coisa melhor do que isso. Tá? Então a gente habitualmente não solicita. Mas na prova, obviamente, aparecendo, é um teste que pode ser feito se os outros não foram capazes de definir a presença ou ausência da asma. Certo? Esses números aqui a gente precisa saber, é bom. Já teve prova que perguntou, a prova da Escola Paulista de alguns anos atrás, que perguntou especificamente sobre os critérios de variação dessas variáveis funcionais. Tudo bem? Bem, em relação ao diagnóstico de alergia, a gente geralmente, quando compara com tanto com os dados clínicos quanto com o diagnóstico funcional, o diagnóstico de alergia tem menos importância. A gente não sai fazendo teste alérgico para asma, não. Isso não é fundamental. Ah, mas já vi fazer muito, mas não precisa. O dado mais importante na história de alergia é o relato do indivíduo de ter fenômenos alérgicos. Esse é o dado mais importante. A gente não precisa sair fazendo teste de investigação de alergia. Tá? O grande objetivo de juntar todas essas informações é da gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial da asma. Ainda que a asma seja muito frequente, ainda que seja fácil dar o diagnóstico, a gente não pode perder de vista que a asma tem um diagnóstico diferencial muito amplo. São várias doenças respiratórias que podem simular a asma. Ah, mas estou vendo só um pouquinho aqui, é porque não dava botar a letra menor. Mas se desse, ia botar mais e mais doença. Então, é muita coisa que pode se confundir com a asma. Muita coisa. Porque a asma pode aparecer em qualquer faixa etária, em qualquer grupo de indivíduos. Indivíduos que fumam ou que não fumam, obesos ou magros. Qualquer um pode ter asma. Então, por isso que o diagnóstico diferencial acaba sendo muito amplo. Muito amplo mesmo. E por conta da necessidade de fazer o diagnóstico diferencial, a gente vai precisar, pelo menos na primeira consulta do paciente, ter exame de imagem. Uma radiografia, no caso. A radiografia não vai dar diagnóstico de asma, porque a radiografia na asma é para ser normal. É para ser normal. Mas a radiografia vai ajudar a pensar em outras coisas. Esse, por exemplo, é um caso real de uma senhora na 7ª década de vida e que vinha com sintomas asmatiformes há mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Ela já vinha tratando asma, tratando, e ela não conseguia fazer espirometria. Como os sintomas eram compatíveis, deixaram com o tratamento. Só que ela fazia uma coisa muito ruim, que era ficar trocando de médico. Então ela ia no primeiro e dizia, só deve ter asma, dava remédio, depois ela não voltava, ela não ficava melhor e ia em outro. E o outro só trocava remédio, o outro trocava também. Então nunca alguém recebeu ela de volta para dizer assim, olha, não melhorei, o que será que está acontecendo? Isso nunca aconteceu. Mas um dia, passou tanto tempo que foi questionado o que estava acontecendo com essa senhora. E ela tinha consigo essa radiografia, que foi laudada como normal. Está mal feita a radiografia, está mal posicionado, o coração está jogado um pouquinho para a esquerda, mas de fato passaria facilmente como normal. Lembrando, ela não conseguia fazer espirometria.
O grande ponto é que essa radiografia ela não está normal. Na hora que a gente aproxima a imagem, aproxima da coluna de ar da traqueia, a gente consegue notar uma alteração dentro da traqueia. Não sei se está visível essa alteração, mas ela tem uma massa dentro da traqueia. Ela tem uma densidade dentro da coluna de ar da traqueia e que provavelmente era o fator que fazia ela ter obstrução à passagem do ar, que fazia ela ter os sintomas como ela vinha apresentando, com presença de roncos, enfim. Na verdade, isso aqui foi visto depois. Porque quando se viu a radiografia, está normal. Quando não estava bem, ela teve que fazer uma tomografia. Foi a tomografia que mostrou essa lesão. Essa aqui é a coluna de ar da traqueia na tomografia e tem uma massa no interior. Na hora que se viu isso aqui, ei, pega a radiografia de novo. Aí sim que conseguiu notar essa imagem. Porque é muito difícil a gente chegar à conclusão que tem uma massa na traqueia, porque aqui tem vértebra, é difícil de visualizar. Tá? Então vejam como a coisa não está dando certo, a gente tem que parar e pensar, peraí, será que isso é asma mesmo? E aí vamos precisar de exame de imagem. E aqui o exame de imagem mostrando que realmente o problema não era asma. Essa paciente, essa senhora tinha um tumor da via aérea, um carcinoma epidermoide, foi ressecado e ficou muito bem clinicamente, sem precisar tratar asma mais na vida. Tá bom? Então o diagnóstico diferencial é muito importante, principalmente no indivíduo idoso. Esse slide está certo, sim, não é Natal, é um velhinho fumando, ele está fazendo aula de asma. Né? Tá certo para lembrar que idoso também tem asma. Ah, eu nunca tive alergia na vida, e daí? Né? Ah, eu tenho 95 anos, e daí? Você pode ter asma. Claro que com o passar do tempo a gente começa a se questionar de outros diagnósticos, óbvio. Porque a proporção que a idade passa, as doenças vão aumentando a sua incidência. Né? Mas ainda assim a asma é uma doença prevalente nessa faixa etária. Por falar em idoso, e idoso que fuma, temos de lembrar do mais importante diagnóstico diferencial da asma, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, porque os sintomas são muito parecidos e dá obstrução na espirometria. Esse aqui é um diagrama clássico nas doenças respiratórias, já apareceu até numa prova do CREMESP. É um diagrama que mostra a inter-relação entre as doenças obstrutivas. Nem todo mundo que tem asma tem obstrução, que é esse quadro amarelo. Todo mundo que tem DPOC tem obstrução, isso é obrigatório. Mas tal como discutimos na semana passada, nem todo mundo que tem bronquite, nem todo mundo que tem enfisema pulmonar tem DPOC. Agora, esse slide está aqui, para a gente olhar não é isso não. Ele está aqui para olhar que existe um grupo de pacientes que mescla características de asma e DPOC. Eita, nós, hein? Ferrou. O cara tem DPOC e asma ao mesmo tempo. Isso só não é tão angustiante assim, porque o tratamento é muito parecido. Muito parecido mesmo. E se a gente suspeitar que tem um pouquinho de asma, a gente trata como asma, porque a doença é reversível. Tá? Então a gente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial, porque o tratamento pode mudar aqui ou acolá, mas se tiver difícil, deixa de lado. Considera que o indivíduo tem as duas doenças. Isso pode acontecer em até 30% daqueles que têm DPOC, de ter um pouquinho de asma junto. Mas tá bom, eu quero tentar diferenciar as duas doenças. Vamos lá, vamos diferenciar. Como a gente pode distinguir? Na DPOC o quadro é progressivo, na asma é episódico, sintomas recorrentes. Eu estou exposto a isso, piora, eu estou exposto àquilo, melhora, enfim, na DPOC não, só piora. Obviamente a gente espera ouvir mais cigarro na DPOC e menos cigarro na asma. Caiu numa prova do SUS recentemente. Dos fatores abaixo, qual o fator que menos fala a favor de asma? Menos fala a favor, aí tinha lá. Ter rinite, sinusite, atopia, enfim. E a resposta era tabagismo. De fato, tabagismo não tem nada a ver com a fisiopatologia da asma. Agora, não é porque o cara fuma que ele vai deixar de ter asma. Né? Se ele fumar, ele continua podendo ter asma. Não é porque ele fuma que tem DPOC. Não é porque ele fuma que tem DPOC. Certo? Mas a gente espera, de fato, ver muito mais cigarro na DPOC que na asma. Na DPOC, na espirometria, o clássico é ter obstrução sem resposta ao bronquidilatador. Pode ter resposta? Até pode, mas o clássico é esse. Na asma é ter obstrução com resposta ao bronquidilatador. É o clássico. Pode não ter resposta e pode nem ter obstrução. Mas esse é o clássico. Os pacientes com DPOC costumam melhorar pouco quando a gente usa corticoide, inalatório ou comprimido. Na asma, não. Melhora é dramática. Em 2 semanas o paciente melhora muito. A não melhora com corticoide é um dado que faz a gente repensar o diagnóstico de asma. Tá? Além disso, nos exames de imagem, os pacientes com DPOC podem apresentar grau de hiperinsuflação e a asma não. A radiografia de tórax na asma rotineiramente é normal.
A gente não vai encontrar alteração nos exames de imagem. Para fechar isso daqui, lembrar de um teste importante que nós discutimos na semana passada, que pode ser útil para diferenciar as duas doenças, que é o teste de capacidade de difusão de monóxido de carbono. Lembra o que ele faz? Monóxido de carbono é um gás que tem uma afinidade elevadíssima pela hemoglobina. Ou seja, ele está aqui cochilando, passou na hemoglobina, ele acorda e se agarra a hemoglobina. Então, por que a gente faz esse teste? Esse é um teste que tem como objetivo avaliar a troca gasosa. Ele quer ver se o alvéolo está bom, se o capilar está bom e se a membrana alvéolo-capilar está boa também. Eu dou monóxido de carbono para o paciente respirar. Se o monóxido de carbono chegar lá no alvéolo e estiver passando sangue, ele vai se ligar à hemoglobina e não larga de jeito nenhum. E todo o monóxido de carbono que a gente deu vai ser incorporado. O indivíduo não vai exalar o monóxido de carbono. Se ele exalar muito monóxido de carbono, significa que não teve troca gasosa. Ele não chegou no alvéolo, não encontrou hemoglobina, não passou para o sangue. Então tem alguma coisa errada, esse indivíduo tem alguma doença pulmonar. É um teste que se altera em praticamente todas as doenças pulmonares, todas, e se altera precocemente. Quer a doença esteja no alvéolo, quer esteja no vaso, quer esteja na membrana. Mas tem exceções. E uma delas, que discutimos semana passada, é a asma. Na asma, o indivíduo pode estar ruinzinho, mas esse teste pode ser normal. Por que isso pode acontecer na asma? Porque a asma é uma doença que tem muita inflamação nas vias aéreas. Como tem muita inflamação, tem muita neovascularização. É tanto sangue na mucosa que na hora que o indivíduo respira o monóxido de carbono, ele não precisa nem chegar no alvéolo. Ele vai se ligar à hemoglobina que está na via aérea do paciente. E aí parece que está fazendo bem troca gasosa, mas não está coisa nenhuma. O indivíduo está ruinzinho para valer, mas parece que o teste está normal. Então é um falso negativo do teste. Ele vem normal, mas na verdade o indivíduo está mal. Na DPOC não. Na DPOC a inflamação é bem mais discreta que na asma. Na DPOC, quando o indivíduo fizer esse teste, o monóxido de carbono não vai conseguir chegar no alvéolo e não vai se ligar à hemoglobina. Então o teste já vem alterado desde cedo na evolução da doença. Então é uma forma da gente tentar diferenciar a asma da DPOC, tá? Através do teste de monóxido de carbono, da capacidade de difusão de monóxido de carbono. Questão de prova. Mulher de 46 anos, ex-fumante, com carga de 10 maços ano, fez uma espirometria com prova broncodilatadora para investigação de dispneia, tosse recorrente, que mostrou o seguinte, peraí, dispneia e tosse recorrente é sinônimo de episódico, de vez em quando. Tá? Até prova em contrário tem asma. Até prova em contrário tem asma. Ai, jura? Juro, é asma mesmo. Esse dado de sintomas episódicos é muito favorável ao diagnóstico de asma. Ah, Elvis, mas ela fuma, e daí, cara? Escolha dela, deixa ela fumar. O que tem? Porque ela fuma, ela vai ter DPOC agora na questão? De jeito nenhum. Lembrem, quando o examinador está fazendo a questão lá, né, domingo à tarde, né, tá fazendo a questão, ele digita e diz assim, ih, rapaz, isso vai dar recurso, ele apaga. Aí ele digita de novo, vou botar uma vírgula porque vai dar recurso. O cara morre de medo de recurso. Ele não vai botar coisa na prova para ficar com sentido dúbio, não vai não. Ele vai deixar muito claro. Para DPOC tem que ter substância. O paciente tem que ser idoso, ter fumado muito na vida. Se não tiver fumado muito na vida, não desenvolve DPOC. Então eu esperaria uma carga tabágica maior. 20, 30 maços ano. Para começar a pensar em DPOC. Para começar. Mas com sintomas recorrentes, sei não. DPOC não dá sintoma recorrente, não. DPOC dá sintoma progressivo. Tá? Então deve ser asma. Vamos ver a espirometria. O que a gente espera na espirometria da asma? Obstrução com a resposta do broncodilatador. Tá bom. Primeira coisa a ver na espirometria, relação VF1-CVF. Aqui é o previsto para ela. O dela foi 0,65, 65%. Menor que 70, menor do que 0,7. Ou seja, obstrução ela tem. Ponto final. Então, um pontinho já para o diagnóstico. Usou o broncodilatador. Quando ela usou, ela tinha soprado 1,5 litro e foi para 1,850, aumentou 350 ml. Isso é muita coisa, muito mais que os 200 ml que a gente considera como limite. Além disso, percentualmente, ela aumentou 18%, 97 menos 79. Aumentou muito, mais que 7%, ou seja, tem obstrução com resposta ao broncodilatador. Será que isso é DPOC? Provavelmente não. Vou jurar de pé junto? Não vou, mas provavelmente não é. Será que isso aqui é DPOC com asma? Ah, para com esse negócio de DPOC, não deve ser. Não deve ser. Dá para jurar de pé junto? Também não dá. Será que isso aqui provavelmente é asma? Eu acho que provavelmente é asma.
Porque é mais fácil de ter uma doença que ter duas. Tá? E o que ele quer saber é qual é o diagnóstico mais provável. E o diagnóstico mais provável numa situação como essa é de asma. Já perguntaram em outro momento, mas não pode ser DPOC com hiperresponsividade? Não, cara, duas doenças, não, deixa pra lá. Deve ser só uma doença. Pode ser DPOC também? Até pode. É muito pouco provável, porque é uma paciente com menos de 50 anos e que fumou, mas fumou pouco. Mas até pode ser. Como que eu vou saber isso? Tratando a paciente. Se ela tratar e ficar ótima, a espirometria normalizar, é só asma mesmo. Mas é só o tempo que vai dar essa resposta. Tá? Então, muita atenção com o provável. O provável é que seja asma mesmo. Com relação à asma brônquica, lê as afirmativas a seguir. Olha como é fácil. Tosse, dispneia, aperto no peito, opressão torácica, são sintomas clínicos frequentes, são, por conta da hiperinsuflação, vira e mexe esses pacientes sentem, tem uma sensação de opressão torácica mesmo. Segundo, a ocorrência de sibilo só se observa em casos mais graves. Não, o sibilo pode acontecer em qualquer fase da doença e até em outras doenças. Né? Sibilo não é manifestação de asma, tampouco de broncoespasmo, especificamente. Terceiro, os sintomas ocorrem e se agravam em um padrão sazonal. De fato, é episódico, varia com o clima, hoje está chovendo, eu estou ruim, ou está fazendo sol, eu estou ruim, enfim. Essa é uma característica da asma, então a terceira está correta. E a quarta, a medida da função pulmonar, a espirometria, é útil somente na diferenciação com doença pulmonar obstrutiva crônica. Vixe Maria, isso mesmo é que não ajuda, às vezes é igualzinho a espirometria. A espirometria ajuda para avaliar a gravidade da doença, afastar outras possibilidades de obstrução, com obstrução de vias aéreas mais elevadas ou vias aéreas centrais, e não só em relação à DPOC. Então estão corretas a primeira e a terceira. Resposta certa, letra B de bola. Tá bom? Bem, estamos aptos agora a discutir o tratamento da asma. Vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos e a gente já volta para fazer essa discussão.